entre 2 vistos negados para os Estados Unidos, Um visto negado pro Canadá, perrengue com dinheiro, contar pra nossa família. perrengue com documentação. Meu Deus do céu. Fica ligado que a gente vai contar tudo nesse vídeo, como e por que a gente está aqui no Canadá. Mas como que a gente veio parar aqui, né? Primeiro, eu acho que vale contar um pouquinho da história da Clara, quando ela era menor. E depois um pouquinho de mim, só pra vocês entenderem por que a gente quis ir pra fora primeiro, né? Então, desde quando eu era pequena, assim, 6 anos de idade, todo ano eu ia para os Estados Unidos passar um mês lá, porque os meus tios e os meus primos moravam lá. Então eu sempre tive essa experiência de estar fora do Brasil. Eles moraram lá por 6 anos, então todo ano eu ia, e aí com 15 anos eu fiz um mini intercâmbio de 3 meses lá nos Estados Unidos também. Então eu sempre tive essa visão e essa vontade de ir pra fora, né? E eu sempre quis ter a experiência de ir pra fora. Eu tenho primos que moram fora, pelo mundo inteiro, né? Tem no Japão, tem na Europa, tem nos Estados Unidos. E aí quando eu tava na faculdade, no meu segundo ano de Direito, segundo, terceiro ano, eu consegui ir em um evento da ONU por uma semana. Foi Nova York e por ali perto também. Tive a chance de conhecer Yale, que é uma das principais faculdades dos Estados Unidos, né? Tá pau a pau com Harvard ali na área do direito. E aí eu gostei demais, assim, né? Já era algo que eu gostava, que eu sempre via vídeo, etc e tal. E aí quando eu fui, eu quis mesmo fazer disso um planejamento de vida. Nova York eu nunca fui. Pra onde eu fui foram 3 lugares, basicamente. Eu fui pra Califórnia, fui pra Flórida, mas Flórida foi bem pouquinho, só uma viagemzinha. E pra Oklahoma, do ladinho do Texas. E ali a gente gostou bastante, né? E aí pula um pouquinho pra gente como a gente se conheceu. A gente se conheceu num acampamento de igreja, rodinha de amigos ali e tal. Que a gente se conheceu, eu sabia que um existia. Depois a gente faz um vídeo falando sobre isso. E aí depois, pulando um pouquinho mais pra frente, a gente casou. E depois de casar... Antes da gente casar, a gente sempre falava... Primeiro, 2 coisas que a gente falava. A gente já tem a nossa casa montada no papel. Que a gente montava, que a gente falava como a gente queria a nossa futura casa, não sei o quê. Isso namorando ainda, nem namorava ainda, a gente já falava sobre isso. Já. E que queria ir pra fora. Que queria ir pra fora, Inclusive, eu queria ter feito a minha faculdade aqui no Canadá. Aqui no Canadá, é verdade. Pra quem não sabe, eu sou formada em engenharia civil. E aí eu pesquisei até pra vir fazer faculdade aqui, acabei não fazendo. Mas eu queria ter feito faculdade aqui no Canadá. E aí, conversando, né? Conversa vai, conversa vem. Depois começamos a namorar, casamos. E sempre com esse desejo de vir morar fora, né? Sair do Brasil, ter essa experiência fora. E aí foi um dos pontos que a gente conversou bastante no começo do casamento, de para onde a gente vai, né? Se Estados Unidos, Canadá, vai, volta, a gente fechou em ir para os Estados Unidos. A gente falou, não, vamos para lá. E no momento a gente a gente casou e mudou para Sorocaba. Eu sou de Presidente Prudente. Você estava onde na época? Eu estava em Maringá. Estava em Maringá, mas ela é meio nômade. Pelo sotaque você já vê que é carioca, mas também não é tão definido assim. Eu já passei por Mato Grosso do Sul, Paraná, enfim. Estava em Maringá. Na época eu estava fazendo uma pós em Maringá, né? E isso foi logo depois da pandemia, né? Pandemia 2021, ali foi que a gente casou, 18 de dezembro de 2022. Foi que a gente começou a namorar em 21 ali, se conhecer. Não, começou a namorar no meio de 2022, né? Não, a gente começou a namorar em 2021. Aí noivou em 2022 no começo do ano e casou no final do ano. Tá certo. Foi mais ou menos um ano, então, de namoro. E aí a gente começou a botar em prática o que a gente, para onde a gente iria mesmo, né? E a gente ia acabar de mudar para Sorocaba, tenho família em Sorocaba também. E aí a gente decidiu, porque a Clara ela sempre viu sempre ouviu falar, né, de um pessoal que foi para uma faculdade. Não, sempre não. Eu conheci essa faculdade chamada, pode falar. CFNI, que é Christ for the Nations. Institute.
E eu conheci ela através de padrinhos nossos de casamento, lá em Maringá, que eles já tinham feito um ano de CFNI. Aí, Um pessoal famoso também, né? a Ana Paula Valadão, a Laura Solgueles, uma galera assim. Se você é do meio cristão, você conhece esses nomes. Se você não é, eles são, tipo, bem famosos. Pô, todo mundo conhece a Ana Paula Valadão. Ana Paula Mesmo se Valadão. você não é. E aí, quando a gente decidiu, fechou para ir para os Estados Unidos, eu queria muito ir para o Texas, mas principalmente em Dallas, né? Foi uma cidade que eu gostei, que estava em desenvolvimento, Dallas, Fort Worth ali, crescendo economicamente. E nessa época eu estava trabalhando na Deloitte, apesar de eu ter feito direito, eu migrei para a área de dados, área de tecnologia. Já tem vídeo no canal também bastante falando disso. E aí eu estava tentando achar alguma cidade que casasse com isso também, né? E Dallas, como estava crescendo bastante essa parte de tecnologia, ainda mais depois da pandemia, muita gente migrou para lá, muita empresa, e eu vi a oportunidade de emprego ali também, né? Parte de casas também, para morar, tudo foi muito legal. E aí, o CFNI, que a Clara queria fazer, calhou de ser em Dallas também. Pronto. E aí a gente falou, não, então tá fechado, Deus tá dando esse direcionamento pra gente, vamos pra lá, né? Fechamos em Dallas e vamos pra lá. E vimos o valor do curso, ela entrou em contato, né? Nossa, tudo. Aí tinha moradia inclusa no valor do curso. Nossa, verdade. Ficava muito barato, assim, absurdamente muito barato. Você pode ver uma faculdade aí nos Estados Unidos, você não vai gastar menos, sei lá, de $20 mil para fazer uma faculdade privada aí. Se você quiser fazer uma pós, mas MBA, por exemplo, é hiper caro nos Estados Unidos. E aí com tudo tá dando 6 mil por ano, aproximadamente, né? 6 mil dólares americanos. Eu acho que era por aí, 6 mil dólares americanos por ano, contando com a moradia, com o curso, só não seria a alimentação e coisas a mais que a gente queria, né? Tipo, vai comprar um celular, vai querer fazer alguma coisa a mais, comprar uma roupa, né? Mas de resto, já tava tudo incluso. Até academia, nós tinha muita coisa incluso, né? E aí ela iria estudando, eu ia acompanhar ela. E de lá eu ia tentar arranjar um emprego formal, tudo mais, né? Com a minha experiência. Tem várias empresas lá, porque eu tinha recebido propostas de empresas nos Estados Unidos, só que eles falavam, você não tá aqui, se você estivesse aqui, a conversa seria outra. E aí, assim, deu essa vontade de ir, né? Foi que a gente ficou o ano de 2023 inteiro planejando, juntando dinheiro, tipo, a gente não saía pra fazer absolutamente nada. Sorte não, que... mentira, absolutamente nada não. Não, a gente saía, assim. A gente saía uma vez por mês, vai. É. Uma vez por mês a gente ia num rodízio. Mas a gente economizou bastante. É. Nossa, muito, muito, muito. No começo eu conseguia economizar quase que 90% do meu salário. Porque o avô dela estava ajudando a gente no aluguel. A gente tinha juntado dinheiro com o nosso casamento. A gente pagou o nosso casamento, né? Que também tivemos ajuda de ambas as famílias, bastante ajuda. Mas a gente pagou o casamento e a gente saiu com bastante dinheiro dentro do casamento, né? E a gente aproveitou para juntar mais para poder ir para os Estados Unidos, que o dólar estava alto, mas não estava tão alto agora. Né? E aí a gente foi planejando, juntando documentação, né? Tem que, para quem foi... Nossa, um trampo, galera. Se você tá pensando em ir para fora, para qualquer lugar do mundo, você já começa agora. Aí atrás desses documentos, tá? É um bocado de coisa. E é muito dinheiro, né? Então tem que fazer a 1060, precisava do I-20. Lembra de tudo isso? Tradução juramentada de tudo. Meu Deus do céu. Era bastante coisa e o prazo é curto, você tem que aplicar e a faculdade tem que mandar a documentação, enfim. Não é difícil conseguir as coisas, mas é trabalhoso. Muito trabalhoso e demanda tempo. Muito tempo e dor de cabeça, né? Porque você tem muita coisa que tem que ficar esperando, não tem o que você fazer, e às vezes você precisa de um documento que você tem que esperar o outro sair, enfim. E aí chegou o dia da gente... Porque assim, a gente tava esperando sair os documentos. Inclusive até o passaporte a gente teve que trocar, porque teve que mudar o nome, né? O Caio tava mudando o nome dele, de Felício para de Felite. Pra pegar a cidadania italiana. E eu mudei pro nome de casada, com de Felite. Então os dois tiveram que mudar passaporte, até isso teve que mudar. Tive que mudar diploma, né? Teve um até que eu não mudei. E aí a gente tava chegando assim no finalzinho do ano, liberou a documentação que a gente precisava, que era o I-20, que era a documentação final da faculdade, a aprovação final. E aí a gente foi e agendou pro finalzinho de dezembro, era 12 de dezembro. Não, novembro. Acho que foi novembro, finalzinho de novembro. Acho que foi
os últimos dias de novembro aí. E aí, dia 30, dia 29. Os últimos dias não é. Aí a gente foi, a gente tava com uma igreja ali perto lá de casa, pedimos oração pra família, todo mundo, né? Porque no final das contas a gente sabia que era a nossa vontade, a gente entendia que era da vontade de Deus, mas a gente sabia e tinha o entendimento de que se não fosse da vontade dele, não era para dar certo. Mesmo que a gente quisesse muito, né? Mesmo que a gente quisesse muito, assim, né? A gente entendia que, cara, tinha que ser da vontade de Deus, e que se não fosse da vontade de Deus, que não era para acontecer. Né? Não ia ser que a gente não queria que fosse, né? E aí a gente foi. Queria um pouquinho, vai. Mas enfim. Nessa época aí, eu sei que tem alguns seguidores aí que ficam vendo vídeo do Canadá, vendo vídeo de Vancouver, ou pra onde vai. Eu ficava o dia inteiro vendo vídeo de Dallas. Nossa, gente. Eu conheço, hoje deu umas esquecidas. Mas... Se você soltar esse menino lá com o carro, ele vai pra qualquer canto. Eu conhecia. A cidade em volta. Dallas, Frisco, Irving. Eu conhecia Dallas, North Worth, que é ali do lado. Até hoje eu lembro um pouquinho da fisionomia da cidade, onde estão as coisas. Eu sei por osmose. Ele literalmente, ele tava trabalhando aí com 2 telas, 3 telas, sei lá. Uma sempre era o fundo com Dallas, assim, mostrando a cidade. Tem walking ou driving in the cities que você coloca aí na cidade, que aí você vê, é só o cara dirigindo ou andando. É bem legalzinho, você vai 4 horas aí de vídeo. E aí eu conhecia toda a cidade, então a gente sonhava, eu já tava lá, não tava no Brasil. Tava na cidade, já tava morando na casa ali que eu sabia que a gente ia ficar. Sim. E aí a gente foi, primeiro a gente preencheu a DS 160. No preenchimento, eu coloquei um dado lá que no dia da entrevista a Clara falou outro dado que estava diferente. Então, por exemplo, eu falei, a gente conseguiu dinheiro por A, e quando a mulher perguntou lá na entrevista, a Clara falou, a gente conseguiu dinheiro por B. E aí ela viu que os documentos... O que não era, só pra esclarecer, não era uma mentira. Não era mentira. Mas é que a gente tinha conseguido por 2 formas. Só que eu tinha que falar o que estava escrito lá na DS. Isso. E eu falei a outra forma. Aí... Que era o patrocínio, né? Que era o sponsor que a gente estava conseguindo a maior parte do dinheiro. Então, eles pedem lá no documento, fala, se você está com sponsor, quem que está te dando o sponsor? Quem está te patrocinando? Quem está te ajudando com dinheiro? E a gente juntou muito dinheiro. Mas acho que na DS a gente tinha preenchido que era o padrasto da Clara. Que ele tinha dado um dinheiro muito grande ali na conta que ele tinha separado. E a gente colocou ele como sendo o sponsor porque foi uma quantia maior do que a gente tinha juntado. E aí na hora, né, no nervo é muito nervosismo, né? Você tá ali na hora, é horrível. Gente, vocês não estão entendendo não. Primeiro que foi assim, vamos lá, calma aí. A mulher perguntou, não, quer dizer, ela começou falando inglês, né? Falou, vamos falando inglês? Eu, beleza, eu consigo, né? Vamos falando inglês. Não estava entendendo nada que aquelas senhoras estavam falando. O radinho é assim. É assim, não dá pra entender, não dá pra ouvir. Eu estava com a cara grudada no vidro já tentando ouvir ela. E aí... Do meu lado direito, você tava do lado direito. Sim, o Caio tava mais perto do microfone. Que era aqui, assim, ó. E ele não ia fazer entrevista, ele não ia nada, ele só tava lá de acompanhante pra ficar quietinho. Ela era estudante principal e ia de acompanhante, né? Então as perguntas eram feitas pra ela. Aí eu falei, deixa eu vir desse lado aqui, na hora. Aí ele foi passando por trás, eu passei na frente, bati na pasta, caiu a pasta toda no chão, com o documento e tudo. Eu já tava nervosa essa hora, antes. Que aflição, Nessa hora, aí eu desesperei, daí desandou, falei tudo errado. Aí ela só, eu lembro que a última pergunta foi essa, ela falou, quem que é seu sponsor? Aí a Clara falou, é o meu padrasto. E na DS eu acho que eu tinha colocado que era eu. Foi um negócio assim. E aí ela olhou e... Foi isso mesmo, eu falei meu padrasto. Aí tanto que ela perguntou com o que ele trabalha, enfim, aí foi... Tudo isso foi 40 segundos de entrevista, mais ou menos. Acho que foi um pouquinho mais. Ela fez 4 ou 5 perguntas. Uns 2 minutos, assim, vai. Eu acho que foi menos, foi muito rápido. Sim. Mas enfim, a gente saiu dali já quase chorando, né? Quase! Porque querendo ou não, só a DS era $180. Sim. Já vai 500 aí. Só a DS, 160, um documento. Enfim, você vai vendo seu dinheiro caindo, assim. Tudo se você Por quê? Porque a gente
recebeu a folhinha amarela, a famosa folhinha amarela que era da negativa, pelo visto, só que a gente não desistiu ainda. Depois disso a gente ainda... Porque a folhinha amarela, existem vários tipos de negativa, né? Uma das negativas foi que a gente recebeu, que faltou você comprovar vínculo com o Brasil. E essa é a única negativa que você pode já no dia seguinte aplicar de novo, entendeu? Porque faltou você comprovar, não é que você não tem, não é que você não tem o dinheiro, não é que você não falta você completar alguma fase. Por exemplo, vocês falam, você não tem o dinheiro, falta fundos para você se bancar. Então, cara, é natural que você vai precisar de uns 6 meses para juntar mais dinheiro, entendeu? Agora o nosso não, a gente podia aplicar no outro dia. E ainda tinha o direito de defesa na aplicação. E aí a gente foi contratar uma consultoria só para fazer essa parte, né? A consultoria atendeu a gente muito bem, fizeram o preenchimento tudo certinho, ajudaram a gente na defesa. Eu não lembro quem que foi. Eu sei que foi uns dois, porque normalmente eles não fazem isso. Normalmente a consultoria ela vai querer pegar a sua aplicação inteira, né? É muito arriscado você pegar alguém já que acabou de ter uma negativa e já quer aplicar novamente e você não conhece muito, mas eles toparam, nem lembro quem foi, mas foram muita gente boa, assim. Fizeram o que a gente pediu. E aí a gente agendou a segunda entrevista para... A negativa foi no final de novembro. Sim. A segunda entrevista foi no comecinho de dezembro. Tipo, primeira, segunda semana de dezembro. E se você viu um vídeo meu aqui, que eu contei do meu primeiro emprego, como eu consegui meu primeiro emprego, eu falo ali que a gente adotou a seguinte estratégia, de contar para todo mundo que a gente conhece, que a gente quer sair, que a gente queria ir para lá. Por quê? Porque você conhece muita gente, você começa a fazer uma rede, um network. Conhece. Meu Deus. Gente, se eu falar pra vocês que o motorista do Uber que levou a gente pra rodoviária pra gente ir pra fazer as entrevistas. A primeira entrevista. O cara não era de Dallas? O cara era de Dallas. Gente, sério, toda vez que aparecia uma coisa assim, eu falei, nossa, que sinal. É o sinal de Deus. Sinal de Deus. Meu Deus. Tudo que a gente falava com as pessoas, não conheço 2 ou 3 que foi pra Dallas. Aí a gente conversava com as pessoas, mandava mensagem e tudo mais. Gente que nem tava mais em Dallas, mas já tinha ido em Dallas, né? Já tinha morado em Dallas. Inclusive tiveram 2 amigos meus, eu não vou nem falar quem que é, mas se eles virem, eu acho que sabe, que eu tive que bloquear o Instagram. Porque eles foram pra essa faculdade que eu queria ir. Na mesma época. Era pra gente ter feito o mesmo curso. Né? Era pra gente ter feito junto. Mas aí eu ficava vendo os stories deles chorando assim, eu bloqueei. Porque agora já estão aí, já voltei. E aí a gente voltou pra casa chorando e tudo mais, falando pra todo mundo. Mas falando, a gente vai tentar a segunda vez, bora. Sim. E aí voltamos a segunda vez, novamente, pedimos muita oração pessoal e tudo, não, dessa vez vai dar certo e tudo mais. E no final do ano também a gente descobriu que não é uma época boa para você aplicar, porque eles têm meta mensal e meta anual. E se já bateu a meta dos outros meses, cara, quem tá em dezembro dançou, entendeu? Não vai passar, não vai ter jeito. Eles têm o threshold que eles falam, que você não pode passar daquele número. E acho que daquele ano tinha subido bastante, enfim, o número de aplicação. Depois da pandemia, tudo. É verdade. E aí a gente pegou, fomos de novo, agendamos para 15, 18 de dezembro, um negócio assim. Antes. Foi antes, né? Foi 10 dias de diferença. 10 dias de diferença, é verdade. Assim. Então, tipo assim, para quem já aplicou e tomou negativa, sabe que esse período de 1 a 2 semanas é muito rápido, entendeu? É muito rápido para você fazer uma reaplicação. Mas enfim, aí a gente tentou, aí na segunda vez que a gente foi, a gente pediu para fazer a entrevista em português, porque a Clara estava com dificuldade, estava nervosa para fazer a entrevista em inglês. Mas por que a gente poderia fazer a entrevista em português? Primeiro que deu uma confusão, né? Porque a mulher olhou para mim e falou assim, minha querida, você não tem que fazer uma faculdade em inglês, como que você quer falar em português? Ela já não entendeu aí, só que no documento da faculdade não exigia saber inglês. Não porque exigia. lá tinha curso de reforço de inglês caso fosse necessário para a pessoa, entendeu? E eu para explicar isso pra mulher, na hora. E porque tem muito hispanohablante lá, né? Que fala espanhol. Então daria para alguém que não fala inglês ir lá e aprender. Tem muitos professores brasileiros também, inclusive. É verdade. E aí na hora que a mulher pegou o documento, viu que a Clara ia fazer uma faculdade lá, ela pegou e começou a falar inglês. E aí a Clara falou, não, eu prefiro falar em português. Aí porque a consultoria falou pra gente, inclusive, ó, vocês podem pedir pra fazer em português, não tem problema. E aí a mulher chegou e falou, ó, vamos fazer entrevista em inglês, porque ela devia estar cansada de falar português, né?
E aí a Clara falou, não, eu quero fazer em português. Eu falei, mas por quê? E aí ali já deu confusão, entendeu? E aí ela não falou que o documento da faculdade, do I-20, Eu tentei falar. não constava que era necessário falar inglês. Se ela tivesse falado isso, acho que na lata, talvez a mulher falava, então Não, beleza, eu acho tá que aqui. eu falei isso sim, só que ela não entendeu. Enfim, pelo que eu me lembro, não, porque foi um dos pontos que. Mas enfim. E aí teve esse aí que pegou bastante, mas eu acho que o último que pegou foi o meu salário. Porque quando ela viu meu salário, que estava em torno de R$3.500, R$3.800, ela olhou, ela fez até uma careta assim, tipo, quando eu falei, ó, tô ganhando 3.800, ela fez tipo. Tipo, ele não vai voltar não, eles vão vir aqui e vai ficar ilegal, né? E nossa intenção nunca foi ficar ilegal lá, porque a gente tem família aqui, tem minha avó aqui que é acamada, tem os aqui avós no Brasil. no Brasil, né? Tinha minha avó lá no Brasil, que tem ainda, né? Ela tá viva, mas estava acamada, tá acamada, e os avós da Clara também tem família, a gente quer ver nossa família. A gente queria ter essa liberdade de ir e vir, né? E nossa família ir visitar também, Sim. eles não vão visitar se você tá ilegal, não tem como, entendeu? É muito arriscado. E então a gente ia ficar legal, não tinha a possibilidade de ficar ilegal. Mas enfim, aí esse aí foi um pouquinho mais longo, né? Que a mulher chegou até a perguntar como que ficaria tudo, né? E aí foi negado de novo. E aí foi um choque de realidade assim, muito muito grande. A gente ficou, cara, por que Deus? Porque foi acho que no mínimo uns R$2 a R$3.000 ali jogado fora. Porque contratou consultoria, foi 10.160, teve a aplicação da faculdade, etc e tal. Sem contar a dor de cabeça, né? Tempo acho perdido. Que foi bem mais, tiveram várias traduções juramentadas. O Uber pra ir voltar, enfim. E aí, cara, a gente ficou devastado, assim, foi muita tristeza. A gente mandou mensagem pra família, mandou mensagem pros amigos. E aí depois amigo perguntando, que a gente vê tipo, amigo depois de um mês, 2 meses, falando, e aí, vocês estão indo pra Dallas? E a gente fala, não, aí tem que contar toda a história de novo. Dá vontade de gravar um áudio, de fazer um vídeo. Falando, deixa eu ver se tá gravando. Não, tá gravando. Tá. Dá vontade de gravar um áudio ou fazer um vídeo pra todo mundo que perguntar, sempre só dar play, assim. Fala, peraí, eu vou te mandar no WhatsApp um negócio aqui. E aí a gente voltando, eu falei, Clara, tá bom, né? Não deu. E... Você falou, né? Você tava chorando essas horas. Eu Não. que falei pra você, vamos decidir o que a gente vai fazer agora então. Também foi. Porque a gente decidiu junto, mano. Porque foi um baque muito grande. Eu falei, cara, porque eu quero sair do Brasil, eu não aguento ficar no Brasil mais. Não era uma realidade que eu tava. Eu falei, eu não tava mais vivendo ali. Eu já tava vivendo nos Estados Unidos, entendeu? Eu já tava fazendo planos, tipo, quanto que é uma casa nos Estados Unidos, quanto que ganha, quanto que é uma entrada de uma casa, enfim. E parcelas, e carro, essas coisas, enfim. Eu acho que nós dois estávamos muito já lá. Eu acho que você estava mais ainda, né? Por questão de trabalho, essas coisas assim, de se candidatar a vagas, essas coisas. Eu acho que você estava mais. Portfólio, fazendo todo esse tipo de coisa. E aí foi tipo, cara, não vou conseguir. Porque a terceira negativa, quando você vai pra terceira negativa, ela é tipo assim, divisor de águas. Se você toma a terceira, é muito difícil você conseguir. Tem gente que consegue, mas é muito difícil, tipo, você conseguir passar da terceira negativa sem mudar uma coisa radical. A minha tia, que foi essa tia que eu falei que morou nos Estados Unidos, ela passou a terceira. Ela foi na terceira, mas é muito arriscado. E foi quantos anos atrás também isso aí? Foi tipo 20. Uns 20 anos, que os seus primeiros eram novo ainda. Nossa, né? foi há 20 anos, meu Deus. Então, tipo assim, naquela época, ela quase não conseguiu, né? Sim. Imagina agora, a gente não ia conseguir nem a pau. Então eu falei, claro, Estados Unidos, cancela, porque não tem como, a gente não pode tomar esse terceiro negativo, que aí esquece ir pra fora. Corre até o risco deles tomarem o passaporte da gente, né? Passaporte não, o visto. Visto? O visto. Eu não tinha visto. Mas eu tinha. Eu ainda tenho meu visto de turista porque eles não podem tirar passaporte é do Brasil. Eu posso tenho que ir pro Canadá, eu posso ir pra Europa, tudo, enfim. Mas eu tava com visto de turista. Mas é que eles podem pensar, falar, como eles tentaram 2 vezes, foi cancelado para o visto de estudante, eles estão com o visto de turista, eu vou cancelar o visto de turista dele. E aí, cara, é uma marca que fica no seu passaporte, que não é legal, fica no seu nome ali. E aí eu falei, não, é perigoso eles cancelar meu visto, e a gente vai entrar para a lista negra ali da imigração, deixa quieto. Porque o meu visto já tinha vencido, né? A gente até pensou em renovar o visto dela de turista, só que aí falou, a
Aí o cara vai ver lá 2 negativas para visto de estudante e a terceira tentativa por visto de turista. Por favor, né? Eles vão vir para ficar ilegal, então não vai rolar. Não, e outra, não teria nem como renovar o meu passaporte, porque quando eu tirei a primeira vez eu não fiz a entrevista. Eu falei, né, que eu era bem pequenininha quando eu fui a primeira vez, acho que eu tinha 6 anos. Então eu não fiz entrevista. Então para renovar eu teria que fazer a entrevista de novo, então seria como uma terceira entrevista, de qualquer jeito. Teria que fazer entrevista, porque se ela tivesse se ela tivesse com visto depois de 16, 18 anos, ela... Acho que é 14. É 14? 15 pra frente, acho que já tem que fazer entrevista. E aí ela não precisaria fazer entrevista, porque ela já tinha feito, é só renovar administrativamente pela internet. Corre o risco de ser chamado para entrevista, mas é bem baixo. Só que aí como ela fez antes, então ela teria que passar para entrevista, porque tecnicamente ela nunca fez a entrevista para ir para os Estados Unidos. E aí a gente falou, deixa quieto. Aí a gente voltando, aí eu tava tirando minha cidadania italiana, falou, ó, talvez seja melhor a gente esperar a cidadania sair, porque tava para sair, a gente falou, nossa, vai sair rapidão daqui no comecinho de final de 2024, comecinho de 2025, talvez já saia, né? E até agora não saiu e talvez saia em 2026, então sorte que a gente não tomou esse rumo, né? Pois é. Porque com o visto da Itália, a gente poderia vir pelo menos para o Canadá com o Work Holiday Visa, né? O Work Holiday Travel, um negócio assim, que você pode vir trabalhar por 6 meses. Só que agora mudaram, você precisa ter residência italiana e você não pode vir com cônjuge, é só você. Então, mas enfim, a gente saindo da segunda entrevista com a segunda negativa, saindo no ônibus, assim, no Uber, a gente já tava falando, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos focar em Canadá, então? Porque no comecinho do ano de 2024, eu vi um pouquinho do Canadá, eu falei, o Canadá parece uma opção boa, porque um pode ir estudando, o outro pode ir trabalhando. Então é uma coisa que é sustentável e não tem perigo, assim, de você ficar sem dinheiro, né? Mas aí depois a gente fechou nos Estados Unidos, porque eu sempre tive minhas particularidades aqui com o Canadá, com relação a ideologias políticas, que eu acho muito forte aqui, né? Principalmente para a criação de filhos também. Então tem muito problema com relação à criação de filhos, porque quase que o filho não é seu, é mais do Estado, né? Então, se seu filho quer fazer determinada coisa, tem muitas áreas que você não pode intervir, e é seu filho. E nos Estados Unidos a gente tem mais liberdade. Dependendo do país, do estado que você tá, já muda tudo, né? E questão econômica também. Os Estados Unidos é uma economia bem mais forte do que o Canadá. Enfim. E aí, mas eu falei, vamos deixar o Canadá como plano B, caso os Estados Unidos não dê certo. E não deu certo. Aí a gente falou, vamos para os Estados Unidos, porque a gente não queria ir para a Europa, que tinha acabado de estourar, acho que a guerra na Ucrânia, um negócio assim. Tava bem feio lá. Eu falei, deixa quieto lá, não quero nem tentar. E aí a gente decidiu ir para o Canadá. Focar no Canadá. Isso na segunda semana ou na primeira semana de dezembro. E aí a gente entrou em contato com aproximadamente umas... 200, não, mas pelo menos 10. Umas 10 ou 15 consultorias. Eu falei, claro, eu não vou fazer isso mais sozinho, vou querer consultoria. E nesse período, o que aconteceu? O avô da Clara, ele falou, eu vou pagar o aluguel para vocês por um ano. Então já estava esgotando naquele mês um ano do aluguel. Eu falei, claro, a gente vai precisar juntar dinheiro ainda. Então não adianta eu ficar pagando aluguel aqui. Vamos sair daqui de Sorocaba e vamos ficar um pouquinho em Presidente Prudente, que é a minha cidade, que minha mãe tem um cantinho lá no fundo do escritório de advocacia dela. E depois a gente fica um pouquinho em Cascavel, porque a gente já quer ir pra fora mesmo. A gente vai pra fora de algum jeito. A gente tinha tanta certeza que ia pra fora, que a gente pensou assim, tipo, vamos usar esse tempo que a gente ainda tem aqui. Então, tipo, a gente vai pra fora em junho do ano que vem, no caso seria 2024. Então vamos usar de janeiro até junho pra despedir da nossa família aqui. Então a gente passa um pouquinho de tempo na casa de um, passa um pouquinho de tempo na casa de outro e vai despedindo. Porque quem sabe, quem vai pra fora sabe que essa parte da família é a que mais pega, né? Então a gente queria passar o máximo de tempo com a nossa família, o máximo tempo possível, entendeu? Pra estar com eles. E aí a gente, nesse meio de tempo, a gente tava tirando todas as coisas do apartamento, vendendo. Deus, que loucura. Cara, foi tipo assim, questão de 1 ou 2 semanas a gente tinha que vender tudo do apartamento. Se você já vendeu tudo do seu apartamento, você sabe como que é. Tivemos que colocar muita coisa em caixa também para trazer para Prudente, para mudança, levar para Prudente. Tivemos que achar um cara que conseguisse pegar as encomendas. Tivemos que pintar o apartamento, tivemos que entregar o apartamento.
Tudo isso falando com falando com consultoria e fechando o negócio. Sério, dezembro de 2023, 24? 23. 23? Dezembro de 2024 a gente tava aqui. Dezembro de 2023 foi uma loucura. Foi aproximadamente 3 semanas em 2 dias, assim. Foi muita coisa. E ainda comemoramos um ano de casado. Tiramos um dia aí pra comemorar um ano de casado. Passando mal. Tava entrando em contato com a empresa ainda pra... Tava falando com a Deloitte ainda, porque eu ia mudar de Sorocaba, tava com um projeto em São Paulo. Enfim, tudo isso em 1 ou 2 semanas. Tava trabalhando ainda, eu tava trabalhando também. Tava trabalhando, E 2 semanas, então, a gente tinha que sair de Sorocaba, entregar o apartamento, vender as coisas do apartamento, falar com a consultoria e ver o que a gente ia fazer. E aí, em 2 semanas, a gente entrou em contato e a gente já fechamos o curso. Coisa de maluco. Dá até vontade de falar. Porque a gente queria sair do Brasil, você não tá entendendo a vontade. Porque a gente já tava 2 anos querendo sair do Brasil, né? Desde quando a gente conversava, antes de namorar, a gente já queria sair do Brasil, entendeu? Então, e ela já tinha uma experiência, eu já tinha uma experiência, nem que seja curta, 1 semana, mas o Brasil já não tava dando pra gente muito tempo. Já sentiu o gostinho. Já não tava dando pra gente mais, a gente não via futuro no Brasil. Então a gente queria começar a nossa vida logo, né? Tava muito empacado. Mas aí, só pra explicar, a gente fechou a consultoria e aí a consultoria meio que apresentou pra gente esse curso, que é esse que a gente pode falar. Pode falar. Que é esse que a gente tá fazendo hoje. E aí, nessa conversa a gente já pagou praticamente tudo do curso. Ou seja, todo o dinheiro que a gente tinha guardado já tinha sido investido aí. Já tinha ido. Entendeu? Nossa, mas foi que pay. Foi de uma vez. Nossa, foi Pix. Foi no Pix. Nossa, e na noite anterior, no dia anterior, eu tava angustiada. Eu falei, meu Deus do céu, será que é isso? Porque se a gente paga tudo, e aí o visto, porque não tinha tirado o visto do Canadá ainda. Não tava. E aí o visto do Canadá não dá certo? É negado? Ferrou. A gente poderia pegar o dinheiro de volta, mas era 30% ia ficar com a consultoria. Então, não tinha possibilidade de a gente não pegar podia dinheiro. ter. E aí, né, nessa época, eu lembro que, inclusive, quando a gente entrou em contato com eles falaram, mas vocês querem pagar tudo de uma vez mesmo, né? Porque o meu curso sairia integral o valor e o da Clara sairia com 50%. Então a gente pagou $4 mil no curso dela e o meu saiu 16. 16, né? Foi 16, alguma coisa assim. Porque tava logo um pouquinho depois da Black Friday, se eu não me engano. E aí ainda tava com esse desconto. Foi bem no finalzinho de dezembro. E que a gente fechou mesmo. Eu lembro que eu fechei, eu lembro de eu digitando com o cara da consultoria. Eu tava vendo os cantos da parede, assim, do apartamento para ver se estava muito sujo, onde que precisava pintar, né? E aí saiu outro rolo para entregar o apartamento, enfim, contratar pintura, foi lá pelo dia 15, na verdade, de dezembro. Foi lá pelo dia 15. Porque dia 18 a gente já nem tava mais no apartamento. Não tava mais, porque aí tinha que entregar acho que dia 16, dia 17. O pintor, ele foi pintar enquanto a gente estava colocando as coisas em caixas, e o apartamento era muito pequeno, assim, foi um caos. Se meu pai não tivesse ido, eu tava fazendo caixa até hoje. Meu pai, meu Deus do céu, não sei como que ele conseguiu. Ele foi ninja ali. Ele também fez muita mudança, né? Mas enfim. Na história. E aí que começou outro problema, porque quando a gente foi fazer o visto da Clara, o que aconteceu? Qual que era a primeira estratégia? Era a gente vir para o Canadá como turista, ficar uns 2, 3 meses e trocar daqui de dentro para o visto estudante, que na época estava muito mais fácil e a comprovação financeira era melhor se você estava aqui de dentro do que do Brasil. Então era mais fácil, ficaria muito mais fácil para a gente estando aqui no Canadá. E aí o Caio faria o mesmo processo, só que com o visto americano dele. Se você não sabe, o visto americano serve para o Canadá. Você só precisa fazer como que chama? ETA. Que é uma aplicação pela internet, é $6 que você paga, 6, 10 Não dólares. sei até quando isso vai durar, mas até hoje eu acho que é assim. Eu acho que até hoje é assim. E aí eu ia aplicar pro visto turista e ia vir, e a Clara também. Só que aí o que a gente ia fazer? A gente ia reaplicar
pro visto dela de turista dos Estados Unidos para pegar o ETA e nós dois vir para cá. Só que aí foi que a gente descobriu que ela tirou o visto antes dos 14, então ela teria que fazer entrevista. A gente falou, ó, não tem como, esquece. Aí que a gente foi fazer é aplicar pro visto de turista dela. Direto pro Canadá, Isso. né? Isso a gente descobriu no meio de janeiro, eu acho, de 2024. Porque a gente estava querendo chegar em março ou maio aqui no Canadá, em maio de 2024. A gente descobriu isso, a gente entrou em contato com a consultoria e falou, vocês vão ter que contratar mais um serviço que é o do visto de turista para Clara. E isso vai atrasar vocês, não tem como. Hoje o visto de turista está demorando em torno de 6 meses, então provavelmente vocês vão chegar em setembro. Se tudo der certo, em julho. Não, pera, na verdade, a gente antes estava pensando no intake de março. Isso. Aí, quando eles falaram isso, a gente iria em maio, porque daí teria o tempo ainda da gente conseguir transformar o visto de turista para visto de estudante, e aí eu entraria no intake de setembro. Era isso? Não, eu acho que isso seria se a gente tivesse com o visto de turista, porque como que a gente ia conseguir o visto de turista, ficar mais 2 meses lá, trocar por visto de estudante, tudo isso até março? Não, então, é isso que eu tô falando. O de março seria se a gente já tivesse com visto de turista. Isso, já tivesse tudo certinho. Aí a gente entraria no intake daqui de março. Isso. Mas como não teve essa opção, a gente entraria no intake de setembro, só que viria pro Canadá já em maio como turista. Isso. E maio, aqui trocaria junho, para estudante. Isso, maio, junho e aí trocaria para estudante, é isso aí. E aí só que a gente descobriu essa belezura. Deixa eu ver se tá gravando ainda. Tá gravando. Beleza. E aí a gente teve essa maravilhosa notícia. E aí a gente falou, pô, vamos aplicar, né? Aí aplicamos. Demorou aproximadamente. E aí tudo isso é uma aflição, né? Porque aí você aplicou, já era, você tem que esperar. E o visto do Canadá não é igual o visto dos Estados Unidos, você vai fazer uma entrevista. Sim. Você aplica, você junta uma gigantesca, enorme quantidade de documentos, manda para eles. E aí espera eles resolverem lá e te mandar. Normalmente é de 3 a 6 meses, né? Tá no site. Então, para os Estados Unidos você fica sabendo já na hora se você foi aprovado ou não. Para o Canadá você manda os documentos, eles têm esses 2, 3 meses aí para aprovar ou negar seu visto e você fica sabendo num e-mail, depois de 3 meses. E aí a gente ficou nessa aflição, isso a gente foi para Presidente Prudente, estava esse tempo lá. E ficou esperando. Quando que aí a gente terminou, saímos de Prudente, fomos para Cascavel. Cascavel, no Paraná. No Paraná, que é onde o avô dela tem um apartamento. A gente ficou lá de favor no apartamento deles. Não pagamos nada de aluguel. E essa época a gente também estava economizando 90% do meu salário. E ela também estava fazendo algumas coisas por fora, né, na parte de engenharia. E aí... Quando que foi que saiu o resultado desse visto de turista? Eu acho que foi em maio, no final de maio. No final de maio, que aí ela leu o celular já chorando, porque chegou pra mim. Porque chegou pra ela, no meu e-mail. E a gente ficou sabendo, nem foi pela consultoria, a gente ficou bem bravo com relação a isso. E foi a negativa do visto de turista dela. Gente, foi negado meu visto pro Canadá. Meu visto de turista foi negado pro Canadá. Terceira negativa já. Sem noção, eu nunca imaginei que isso fosse possível, ter um visto de turista negado pro Canadá. Porque até uns anos atrás a galera tava gritando assim, o Canadá tá querendo gente pra cá. O Canadá, velho, quer que todo mundo venha pra cá. É igual faculdade particular, é só deixar a documentação lá. Passou na frente e já estão te catando. Não? Mas aí foi negado. Aí eu estava em prantos, eu não sabia o que fazer mais. E aí foi um pouquinho antes da gente ir pra célula, o grupo pequeno, que é o negócio da igreja, que a gente também estava na igreja lá em Cascavel, que era a antiga igreja dela, que é uma reunião que o pessoal faz na casa, é tipo um mini culto na casa, entendeu? Mais ou menos isso.
E a gente tinha falado com eles também que a gente tinha mudado, que a gente queria ir pro Canadá, contamos todas essa história de Dallas aí pra eles. Nossa, foi 40 minutos antes de começar a célula. Nossa, é verdade. E aí a gente foi pra célula segurando o choro, né? E depois chegamos lá na célula, contamos Soltou tudo. o choro. Contamos tudo e aí o pessoal ficou, né? Todo mundo ficou... E aí eu quis entender, porque na justificativa tá... Nós acreditamos que você não foi verdadeiro com todo o seu preenchimento de documentação. Isso que a gente ficou chocado. E aí eu entender. falei, cara, isso aqui é muito sério, uma justificativa dessa, né? Pra um negócio de imigração é muito sério. Porque tá falando que a gente tá mentindo. Sim. E aí eu entrei em contato com a imigração, não vou falar o nome deles aqui, mas eu falo para as pessoas pessoalmente. Não falo aqui que pode dar processo, né? Mas enfim. E aí eles... erraram no preenchimento, mas essa consultoria eles falaram pelo menos pra gente que tem 97% de aprovação dos clientes deles. Mas aí eles erraram no preenchimento da nossa documentação. Eles falaram que a gente nunca teve nenhum visto negado para nenhum país dali, né? Como vocês já sabem, tivemos não só um, como dois. Dos Estados Unidos. E eles têm o sistema deles é meio linkado ali, eles têm como saber dessa informação. Na verdade, eu acho que eles não colocaram que não foi negado, eles só não preencheram. Porque tem uma essa caixinha. parte. Tem uma caixinha escrita assim, você teve seu visto negado pro Canadá, os Estados Unidos, um negócio assim. Ou pra outros Vamos países. ignorar essa, passar pra próxima e é isso. Aí se você tica, você coloca pra onde, quando, tudo mais. E aí eles falaram, do sistema deles lá que eles fizeram, eles erraram e acabou passando e eles viram que a gente foi negado. E aí um pequeno detalhe, porque no dia seguinte disso a gente já marcou uma conversa com a liderança, porque esse... E se você quiser ver a segunda parte do vídeo, clica aqui, ó, entre eu e a Clara, que tá sensacional. Tá um pouquinho grande, mas é pra vocês entenderem os detalhes. Vale a pena. Curte, comenta, compartilha com os amigos. Me siga no Instagram, o Caio vai colocar aqui. Não vai? Vou colocar aqui, vou deixar na descrição Me também. siga no Instagram. Ela publica bastante, publica mais que eu. Beleza? Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, curte, fala o que vocês acharam, o que vocês gostaram dos perrengues. E qualquer coisa, é só mandar uma mensagem aí que a gente tenta ajudar vocês. Fechou? Escreve assim no comentário pra mim, por favor. Coloca mais a Clara nos vídeos, amei ela. Ela é muito legal, simpática, linda. Pode colocar. Obrigada.